conseguem enxergar, o que não conseguem é admitir a omissão. É muito complicado admitir que deveria ter agido antes, deveria ter prestado mais atenção, deveria ter feito qualquer coisa para proteger e falhou. Então é muito difícil essa admissão. Esse que é complicado. Até tinha aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Tá? Então a gente vê o que está errado, né? Mesmo por profissionais da área, Sim. né? E consegue ver o problema em outras pessoas, mas o problema quando acontece dentro da gente, dentro do nosso seio familiar, simplesmente a gente não consegue enxergar. Então, às vezes pode ser que tivesse alguém de fora que conseguisse observar. Aqui é um outro exemplo, aquela pessoa que está jogando xadrez e não acha resposta, vem alguém de fora, põe aqui. E a jogada e dá um checkmate, né? E a gente não conseguiu enxergar, mas quem veio de fora está vendo. É que às vezes a violência é uma coisa tão horrível que a pessoa custa acreditar naquilo também. Às vezes a pessoa ou às vezes custa, ou em alguns momentos pode se tornar natural também, né? Que é uma coisa que infelizmente a gente está vendo, né? Então vai o processo vai banalizando, então é normal, tipo, a criança tomar uns tapas, a criança ser oprimida, a criança não sei o quê. É normal, é o dia a dia. A criança dá trabalho, então vamos castigar. Mas existe o castigo, existe o bater, existe o espancamento. Nossa. Que é uma diferença muito grande. Você bater para educar é uma coisa, você espancar é absurdo. Com certeza. Né? Então eu sou a favor de bater, dar umas palmadas como corretivo. Sou absolutamente contra a violência, o espancamento, sou totalmente contra. Mas eu acho que o bater educacionalmente, para mim, funcionou. Entende? Então aquilo que a gente aprende é aquilo que a gente transmite, né? Então, eu acho que funciona. Eu nunca apanhei. Não, é melhor, né? Mas tem motivo também. Não, mas eu fui uma pessoa, eu apanhei, mas eu apanhei muito pouco, entende? Com meu filho, eu batia pouco, quando precisava, né? No intuito de educar, o que é certo, o que é errado, o que pode e não pode. Entende? Não me arrependo da educação. Hoje é um formado que vive com a mulher dele, é feliz da vida, né? Trabalhando, se virando, né? Só falta ficar rico, mas chega lá, né? Mas acho que é isso aí. Entende? Agora, o que eu acho assim, que é muita coisa assim, que varia muito. É o trabalho psicológico, o psique. Acho que. Mas as pessoas estão um pouquinho mais voltadas agora para a saúde mental. Mas olha, não, estão buscando. Estão buscando porque acho que não estão aguentando mais. Não está mais dando. Né? Tem coisa que não está mais dando. As pessoas ninguém aguenta mais o tumulto do dia a dia, da vida corrida do jeito que vai. Acho que a grande maioria das pessoas, se não buscar um apoio por esse lado, qualquer hora a gente vai começar a diminuir a população, né? Que vai começar a matar gente. Né? A gente tem a pergunta da Bianca Frattini. Ela está perguntando aqui, quando um caso expõe na mídia, como aconteceu com o caso do menino Henry Borel, a exposição ajuda a proteger outras crianças ou ela atrapalha a investigação e transforma a dor em um espetáculo? É um pouquinho dos dois, né? Mas eu acho que ajuda, sim. Né? No caso daquela menina também, a Nardoni, quantas mães ficaram... Deu um rolo, porque as mães começaram a não querer deixar os filhos irem com o pai, que era casado com outra mulher, né? Que era casado. Também não é assim, né, gente? Mas eu acho que... chama atenção, você fica muito em estado de alerta quando você vê um crime bárbaro desses acontecendo, mas você vê no caso do menino Henry, a mãe sabia.
Por isso que eu te falo, é a família. Se a família para de proteger, a coisa No degringola momento, totalmente. pelo que foi divulgado, tá, na mídia, a mãe tinha ciência do Henri Borel. Ela sabia. Não, isso o próprio Tá. pai do menino E deu depoimento. se vê que a mãe era tão preocupada que ela estava lá na delegacia se maquiando, se arrumando na delegacia, para fazer, sabe? No momento que é de uma tristeza que não tem dimensão, uma mãe vê um filho morto, não se dimensiona o abalo que uma mãe deve sentir nesse momento, uma criança, tá? E ela preocupada com a imagem dela, olha, tem que passar blush, tem que passar batom, sabe? Eu diria que, por alguma característica, essa mulher normal ela não é, né? Porque deve ter algum outro distúrbio que teria que ser avaliado. Então, uma mulher que tem ciência, que vamos botar sempre pelo que é divulgado pela mídia, né? Pela informação que chega na gente. Uma criança, o meu filho, ser judiado e para mim tudo bem, eu não funciono. Não, morrer espancado, né? Eu não funciono também. Sim. Entende? Eu tenho que ter algum problema. Porque Com se eu vejo alguém encostar a mão no meu filho desde pequeno quanto até hoje, vai dar briga. Não sei se eu vou ganhar, mas vai dar briga. Entendeu? Posso até perder. Sim. Né? Mas não vai ficar mas quieto. não vou ficar quieto. Então, eu acho que é essa situação. Eu acho que essa é a reação de qualquer de qualquer pai pai, ou qualquer mãe. mãe, né? Proteger. Fala, Romero. A Camila Torres, ela quer saber sobre casos onde a violência física ela não é evidente. Como que a justiça ela age quando a criança ela sofre uma pressão psicológica de algum motivo? Ou uma tortura psicológica, não sei se ela quis dizer isso. Depende como é que... Ou o que ela quer dizer Tá sabendo, né? que a criança apanha ou tem violência, mas não é visível também. Porque... O que acontece? O Estado ele tem que ser movimentado. Não vai acontecer de repente uma criança que sofre tortura psicológica, ou mesmo uma tortura física que não seja evidente, o Estado não vai na casa das pessoas. Não tem como saber. Exatamente. Se não houver uma denúncia Tá, então, na escola, geralmente, né? o que acontece? O Estado tem que ser acionado, o Estado tem que ser movimentado. Eu já fiz não interrogatório, né, nem oitiva, mas queria saber algumas posições de uma vítima que era menor de idade. Ela tinha que ser acompanhada por uma psicóloga. Sim. Como é que eu vou fazer perguntas para uma criança? Tava a mãe e tava a psicóloga. Tá? Porque eu não posso induzir a criança. Ela tem que sentir liberdade de falar o que aconteceu. Certo. Então, numa situação onde houver uma denúncia de uma criança que ela está sendo agredida fisicamente, que não deixe marcas, ou psicologicamente, um médico dentro do lado físico teria condições provavelmente de identificar alguma coisa, e no lado de um abuso, de uma pressão psicológica, a presença de uma psicóloga infantil. Sim, né, através de desenhos. Desenho, ela vai conseguir tirar essa informação. Vai soltar alguma coisa. A psicóloga vai ver, olha, tem alguma coisa estranha, preciso ver direitinho, olha, vai fazer outro teste, vai fazer outra atividade, até que leve a comprovação que tem algum abuso psicológico ocorrendo com aquela criança. Então, mesmo dentro da área da psicologia, que a gente tem que entender, existem diversas áreas, diversos especialistas em treinados para conseguir então, investigar mas eu isso digo o seguinte, tem várias especialidades. Tem aquele psicólogo que ele eu nem sei os nomes, né, de tanta área, mas que é especializado em criança. Tá? Então ele vai, o psicólogo nessa especialidade, com a prática dele,
ele vai conseguir extrair aquele sentimento que a criança está tendo, aquilo que ela está passando, e documentar e vai dar uma posição. Ela consegue dar um laudo. Olha, essa criança está sendo abusada psicologicamente. Mas aí precisa haver um movimento também familiar, né? Não, mas ele... Não, assim, para procurar ajuda. Eu passei por isso. No meu consultório, tinha uma psicóloga infantil, ela estava atendendo uma criança que estava dando problema, chorando, não dormia, xixi na cama, blá, blá. Ela falou para mim, você atende a mãe? Eu estou atendendo a criança, você atende a mãe? Comecei a atender a mãe. Ela um dia me chama e fala, você me ajuda a analisar esses desenhos? Para resumir, entendemos que ela estava sofrendo abuso do pai. Ué. Aí ela começou a trabalhar isso com a criança e eu fui tocar nesse assunto com a mãe. Nunca mais apareceram no consultório. Você entende? Então, dá para a gente entender, dá para você averiguar, dá para você investigar, né? Porque a criança ela pode não verbalizar, mas ela mostra, sim. né? Então, os pais têm que estar atentos para isso. A mãe tem que estar atenta e buscar entender o que está acontecendo. Agora, se não houver esse pedido de socorro, levar a criança para ver o que está acontecendo, aí nem o Estado, ninguém vai poder fazer nada, né? Sim. Tem que haver esse movimento de buscar ajuda e entendimento. Com certeza. E a Mariana, ela perguntou aqui se existe algum sinal silencioso que você identifica uma criança quando ela sofreu algum tipo de abuso. Sim, vários. A criança, ela fica diferente, ela fica totalmente introspectiva, ela fica chorona, ela mexe com o sono, com a alimentação, né? Ela tem medo, começa a ter medo das coisas, ela não quer ir para a escola, na escola ela não interage, tem muitos sinais. E mesmo que ela não dê pista de nada, ela vai ficar mais quieta e os pais vão entender que aquilo tá diferente, o comportamento da criança. Uma pessoa que você conhece teu filho, você sabe como é que ele se comporta, né? Como é que ele age quando ele tá triste, quando ele tá assustado, você percebe. Então, dá para notar que tem algo, você não vai saber o que é, mas dá sim para você entender que tem alguma coisa muito séria acontecendo com teu filho. Dá. Perfeito. Aqui foi. E aí, gente, faltou algum ponto, alguma coisa que vocês queiram ressaltar sobre esse A assunto? criança tem que viver a infância, a criança tem que ter sossego, tem que se sentir protegida, tem que se sentir amparada, vista, olhada, respeitada, tem que viver a infância, as fases naturais da infância, não tem que ter vida de adulto, não tem que viver coisas que ela não esteja preparada para viver, e os pais têm que ajudar muito, porque a coisa está mudando, as configurações estão mudando, as crianças têm acesso a coisas que não tinha antes, a gente não tinha. Então, se a gente não prestar atenção o que o filho está consumindo, né, com quem ele está conversando, esses jogos absurdos onde eles são chamados a fazer coisas, sabe? Ou pedófilos que entram em contato, se passando por criança, por mulher, entende? Então, a gente precisa, sim, aumentar a vigilância. E teve um debate recente sobre adultização, né? Sim. Nas redes sociais. Eu acho que também pode estender esse debate para músicas ou para Pra cultura tudo. que incentiva esse tipo de coisa. Pra tudo. E a gente sempre vai esbarrar em as pessoas falando, e a liberdade de expressão? Eu acho que nesse caso não existe liberdade de expressão quando tem crime sendo cometido, né? Sim, e quando é criança que Quando está é criança, consumindo. O problema é quem consome, tá? Porque eu conheço assim crianças que vai dentro da dancinha, entre aspas, erótica, né? E todo mundo aplaude. Porque para elas é farra, né? Tá. Folia, Ela os não pais entende, acham ela não bonitinho. Então, ela não entende, não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas Desde da boquinha da garrafa, É. lembra? Não é uma coisa recente. mas vai começando a desenvolver esse lado de uma coisa que é tipo assim, o pessoal fala, ai, funk, tá? Existe alguns, eu particularmente não sou fã, mas existem músicas de funk que são extremamente pornográficas. Sim. Existem músicas São agressivas até. de funk, principalmente com a mulher, tá? A mulher é um lixo, tá? Dentro de algumas músicas. É um objeto, sabe? Não é um ser humano para se trocar
ter crescimento, para ter companheirismo, não, é um objeto para ser usado. E isso que as músicas transmitem. Então, Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.